Olá, jovens. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um encontro online com o qual nos mantemos conectados e firmes no conteúdo de geografia para vocês. Meu nome é José Orlando Otero, sou do oitava CRE, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós trabalharemos sobre o assunto dos biomas brasileiros. Ou seja, o que são os biomas? Vou fazer uma definição básica. Biomas são um conjunto de plantas e animais que vivem em uma determinada área geográfica, apresentando os mesmos aspectos climáticos, os mesmos aspectos de solo e os mesmos aspectos de rochas. Então, a ideia de bioma é essa. E quais são os principais biomas do Brasil? Os principais biomas do Brasil são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. A Amazônia está localizada na região norte, ou seja, engloba os estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins e estado do Amazonas. A Caatinga está localizada nos estados do Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A Mata Atlântica está localizada no litoral brasileiro, abrange estados do Nordeste, que eu já citei anteriormente, Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, e Sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Pampa é uma vegetação específica do Rio Grande do Sul, como se fossem grandes gramados plantados naturalmente. O homem não planta esse gramado. É um tipo de vegetação, um tipo de bioma natural. E o Pantanal Mato-Grossense está localizado na região centro-oeste, bem próximo da fronteira do Brasil com o Paraguai e da fronteira do Brasil com a Bolívia. Esse é o chamado Pantanal Mato-Grossense. Então, essa é a definição de bioma. É o conjunto de espécies e plantas de animais que vivem em determinada região e que apresentam as mesmas características climáticas, as mesmas características de solo, as mesmas características de rochas e de relevo também. Então, nós temos aqui dois tipos de biomas, tá? Na qual eu citei anteriormente. Nós temos a Caatinga, que é um bioma localizado no Nordeste brasileiro. Qual é a característica básica dela? É um tipo de vegetação semiárida, ou seja, aqui é quase um deserto, não um deserto total, porque durante janeiro e fevereiro chove nessa região. Então, a vegetação ela não morre, mas a vegetação é uma vegetação típica justamente de região semidesértica. Nós temos aqui um tipo de cacto, que é uma vegetação chamada vegetação xerófita ou xerófila. Esse nome significa vegetação de clima desértico, de clima semiárido. Então, apresenta essa característica. É uma vegetação da região nordeste, do interior do nordeste do Brasil, deixar bem claro, da região do sertão nordestino, e ela apresenta pouca quantidade de chuva. Geralmente é janeiro e fevereiro que chove nessa região e fica 10 meses sem chuva. O cerrado é a chamada savana brasileira. Se eu observar as características do cerrado com as características da savana africana, apresentam características semelhantes, ou seja, o clima é um clima tropical de 2 estações, 6 meses com chuva e 6 meses com seca. O cerrado, em sua grande quantidade, em sua grande maioria, está localizada na região do centro-oeste brasileiro, na região do Planalto Central. Então, o centro-oeste, nós vamos encontrar muito vegetação de Goiás, uma parte de Tocantins e uma parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, nós encontraremos esse tipo de vegetação, sendo que a sua grande quantidade é encontrada principalmente no estado de Goiás. Porém, também podemos encontrar esse tipo de bioma
nessas áreas na qual eu citei anteriormente. Então, a Caatinga e o Cerrado são dois biomas bem distintos no Brasil. Por conta da sua grande extensão territorial, o nosso país apresenta profundas diferenças contra a formação da natureza. Nós vimos anteriormente que são 6 biomas no Brasil. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aí vem os exercícios. Sobre o conceito de biomas e suas principais características no Brasil, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. Explique o que significa a ideia de bioma. Então, a ideia de bioma é o conjunto de plantas e animais que vivem em determinada região, apresentando as mesmas características climáticas. Cite o nome dos 6 biomas existentes no Brasil. Então, nós temos o bioma Amazônia, temos a Caatinga, temos o Cerrado, a Mata Atlântica, e o Pampa e o Pantanal. Então, esse é um tipo de bioma. Aqui no Rio de Janeiro, nas encostas que a cidade de Janeiro possui, o tipo de vegetação nessa área, a vegetação primitiva original, só tem poucas áreas que nós encontramos esse tipo de vegetação na cidade do Rio de Janeiro e no próprio estado, era de Mata Atlântica. Embora que no Rio de Janeiro existem vários biomas. Nós temos manguezais, temos um bioma da região dos lagos, temos a própria Mata Atlântica. Então, nós temos vários biomas. Então, esse só para ilustrar que a Mata Atlântica era o bioma que, no passado, nós encontrávamos nas encostas da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós encontramos mais, só pequenos pontos, porque, devido à ocupação humana, ao longo desses 520 anos de descobrimento do Brasil, ela foi sendo devastada. Bem, aí vem aqui a número 3, para nós falarmos qual é a principal diferenças entre o Cerrado e a Caatinga. Observe o número 3. Observe as paisagens dos dois biomas acima, Caatinga e Cerrado, diferencias, descrevendo as suas principais características visuais. Então, vamos dar uma observação com relação às diferenças. Por exemplo, Caatinga, localizada no Nordeste brasileiro, tá? É uma vegetação de clima semiárido, quase desértico, adaptada a um pequeno volume de água. Vocês podem observar que apresenta várias espécies de cactos na Caatinga. Cerrado é uma vegetação encontrada no Planalto Central, principalmente na região centro-oeste. Apresenta a seguinte característica: é uma vegetação de 2 estações, uma estação chuvosa e uma estação seca. E se faz uma semelhança, se faz uma menção com relação a sendo a savana brasileira. Então, as características da savana africana, onde nós vemos aqueles animais do mundo animal, está relacionado com o cerrado brasileiro. Tá? E o cerrado ele tem um grande potencial econômico. Na década de 1970, o que ocorreu? Tá? Eles começaram a ocupar o cerrado. Ocupar o cerrado de que maneira, professor? Eles começaram a realizar uma atividade agrícola. E para se realizar atividade agrícola, é necessário gerar cobertura vegetal. E existe uma consequência muito grande nessa retirada de cobertura vegetal. O cerrado ele é uma área fundamental, porque boa parte das águas dos rios que vão abastecer toda a América do Sul, eles nascem no cerrado. Então, se retira-se a cobertura vegetal, ocorre um desequilíbrio ecológico. E é uma coisa básica que, quando se retira a cobertura vegetal, a água ela tende a ficar mais escassa. Por quê? Porque se quebra o ciclo, uma coisa chamada ciclo hidrológico. Então, aqui nós temos um texto fazendo menção sobre a degradação dos biomas, principalmente do cerrado. Vamos dar uma olhada aqui no texto, eu vou fazer uma leitura para vocês, tá? A falta de água nas cidades foi um dos pontos mais mencionados no debate como consequência da destruição dos biomas, principalmente no Cerrado. Isolete Wisniewski lembrou que o Cerrado é considerado o berço das águas e que diversas cidades brasileiras sofrem atualmente com a falta do recurso. O bioma cerrado é fundamental para o Brasil e a América do Sul. As águas que saem do nosso cerrado vão para a Argentina e o Paraguai, completou. Também para o Wisniewski,
O agronegócio é responsável pelo mau uso da água no campo e desperdiça o bem por meio dos pivôs de irrigação. Quem consome mais água hoje é a agricultura. Muito dessa água é desperdiçado até chegar à plantação. Apenas 10% do consumo. Assessor de políticas da organização ActionAid no Brasil, Gerardo Cerdas Vega, acrescentou que a coletividade está pagando pelo desperdício de um recurso comum por poucos. Quando a gente exporta soja, a gente exporta imensos volumes de água mal utilizada em benefício de grandes capitais, que muitas vezes não são brasileiros, observou. Então, isso aqui é uma crítica, gente, com relação à utilização do cerrado como sendo uma área para plantio, chamado agronegócio. O agronegócio ele é sempre voltado para exportação. Lógico que algum produto dessa agricultura, algum produto dessa pecuária é voltada também para abastecer o mercado interno. Ou seja, nos supermercados Guanabara e outros supermercados que nós estamos acostumados a conviver com eles, tem produtos do agronegócio. Mas o objetivo do agronegócio é voltado para exportação. É que se menciona que a soja é um produto de exportação porque é fundamental para o fornecimento de alimentos, de ração animal. Então, o objetivo da soja é esse. Tá? Bem, com base nesse texto, foi colocada aqui uma imagem. Aqui nós temos aqui a questão da água, ele pegando água e fazendo uma simbologia como se estivesse desperdiçando a água. E aqui são plantações agrícolas no Cerrado. Lembrando a vocês que quem consome mais água em termos de consumo no Brasil são as atividades agrícolas, é o agronegócio. Tá? Então, a partir do texto e das imagens acima, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. Aponte a principal consequência da degradação do cerrado para as atividades econômicas no Brasil. Qual é a principal consequência, basicamente? Tá? A escassez de água nos centros urbanos. Tá? Porque os centros urbanos também necessitam de água para abastecer as nossas casas e também para as atividades econômicas. Uma lanchonete necessita de água, uma indústria necessita de água. Então, com a degradação do cerrado, a diminuição do volume de água naquela região vai impactar, vai ocasionar um problema de escassez de água nos centros urbanos. Então, a principal consequência é a escassez de água nos centros urbanos, de uma certa forma, atrapalhando o desenvolvimento das atividades econômicas nessa área. E explique os motivos para o maior consumo de água por parte do agronegócio do que por outras atividades. Naturalmente, devido ao tipo e de várias áreas plantadas, tá? O vegetal ele necessita de mais água do que um centro urbano e das suas casas, porque ele necessita da irrigação. O que é irrigação? É quando se molha, é quando se rega as plantas. E vocês podem observar, tá, que essa irrigação aqui que nós estamos observando não está jogando pouca água, porque esse aqui é um carrinho que ele vai se deslocando pela plantação, sempre atrelado a canos, a tubulações, a rios. O carrinho vai se deslocando e vai jogando água na plantação. Isso aqui é uma plantação de quilômetros. Então, devido o cerrado ser uma área muito utilizada no agronegócio, a água é intensamente utilizada para a prática agrícola. Então, naturalmente, a prática agrícola ela consome muito mais água, o volume de água de consumo é muito maior do que as atividades industriais, comerciais e até a própria nossa sobrevivência. Ok? Bem, gente, espero que tenham gostado. Encerro a atividade de hoje, na certeza que logo, logo estaremos juntos para poder ter essas aulas, no caso, presenciais. Tá? Fiquem firmes e até o próximo Olhar Geográfico. Valeu, gente. Tudo de bom para vocês.